Vamos viver uma vida testemunhando que de fato estamos vivendo uma vida debaixo da salvação. Os sinais estão aí. Jesus Cristo está às portas, meus irmãos. Já está tudo preparado. Pouca coisa falta. Sabe o que falta acontecer, meus irmãos? Uma das coisas que falta acontecer é Israel, o país Israel, entrar em guerra ferrenha. Por enquanto está em guerra. Mas a profecia bíblica é o seguinte, que todas as nações da terra farão guerra contra Israel. Aí depois que isso acontecer, um sinal poderoso surgirá. Por enquanto poucas nações fazem guerra contra Israel. Israel está em guerra. Mas a Bíblia diz que serão todas, inclusive o Brasil, até mesmo os que hoje são aliados, se voltarão contra Israel. É uma das coisas que falta acontecer. Por quê, meus irmãos? Porque eu creio que o anticristo já está no mundo. Eu creio que o falso profeta já está no mundo. Eu creio que as bestas já foram levantadas. Eu creio que o ministério da impiedade já está circulando nessa terra. E por que eu digo isso? Pelo estado das igrejas, quanta corrupção, quanta imoralidade. Meus irmãos, vocês sabiam que o lugar de falso profeta é dentro da igreja? Satanás não vai levantar falso profeta no brega. Satanás não vai levantar falso profeta na boca de fumo. Satanás não vai levantar falso profeta em lugares de perdição. Satanás vai levantar falsos profetas dentro da igreja. E esses falsos profetas estão aí, mentindo, enganando, tirando dinheiro do povo, lotando igrejas com sinais miraculosos, com espírito de adivinhação. Os falsos profetas já estão aí. Meus irmãos, fuja. Olha só, vou dar mais um ensino aqui para vocês. Fuja de todo homem, de toda mulher que se diz profeta de revelações, mas que não prega a palavra de Deus. Se vocês forem a um culto, a uma campanha, onde o homem de Deus, onde a mulher de Deus está lá dizendo que vai revelar o profundo e escondido, se ele não abrir a Bíblia, se ele não ler a Bíblia, se ele não pregar a palavra de Deus, é um falso profeta. É fácil conhecer um falso profeta, eles não pregam a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que os falsos profetas não reconhecerão Cristo. E a palavra de Deus reconhece Cristo, a palavra de Deus aponta para Cristo. É muito fácil não ser enganado, meus irmãos, passem a atentar para isso. Os falsos profetas podem fazer fogo cair do céu, podem fazer paralítico andar, pode revelar o número do seu CPF. Tem um monte de pilantra revelando o número de CPF. Qual finalidade tem espiritual para isso? Qual finalidade espiritual tem revelar o telefone, Léo? Tem falso profeta revelando o número do celular da pessoa, o CPF da pessoa. Qual finalidade espiritual, qual respaldo bíblico tem para isso? Nenhum. Mas o povo fica de boca aberta. Oh, que homem de Deus! Ah, Deus falou comigo, telefone. Deus falou comigo. Falso profeta, se não prega a palavra, se não abre a Bíblia, se não aponta Jesus Cristo através da Bíblia, é um falso profeta. E muitos estão abandonando a arca da salvação porque estão sendo enganados por esses homens e essas mulheres. Mas graças a Deus, meus irmãos, se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. E Jesus Cristo é o verdadeiro. A palavra é verdadeira. E existem homens e mulheres pequeninos que ninguém vê, que pregam a verdade. Mas no final das contas é cada um de nós tomar a decisão de andar na verdade, de andar na sinceridade e de construir individualmente. Igreja é coletivo, culto somos nós aqui reunidos, mas individualmente, meus irmãos, individualmente na sua casa, no seu secreto. Triste é a pessoa que o sol nasce, se põe e não ora. Triste é a pessoa que coloca a cabeça no travesseiro e passou o dia inteiro sem orar. Tem como dizer que é cristão dessa forma? Tem como dizer que é mulher de Deus, que é homem de Deus dessa forma? Não é. Não é, me perdoe se existe alguém aqui nessa situação, mas eu tenho que falar para vocês. Vocês não estão sendo de Deus. Se o sol nasce, se o sol se põe, e você não abre a sua boca, nem ao menos para um minuto, conversar com Deus, ter comunhão com Deus, vocês não estão sendo cristãos. Estão na igreja, mas estão fora da arca da salvação. Levando as mãos para cantar e para adorar,
mas ficarão de mãos erguidas e somente erguidas, porque nada vai acontecer no arrebatamento. Muitos ficarão assim, ó, todo mundo subindo e aí depois vai baixar devagarzinho, se encolher tudo, e eu fiquei. Mas passou a vida inteira levantando as mãos para os céus, na igreja, mas somente na igreja. Meus irmãos, esse lugar aqui, ó, só é casa de Deus a partir do momento que na oração inicial consagramos o culto ao Senhor. Quando o culto acabar, meus irmãos, isso aqui deixará de ser casa de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas quando o povo de Deus se reúne, se torna casa de Deus, porque a presença dele, onipresença, se manifesta. Então não caia nesse engano de apenas se conformar com eu estou indo na igreja. Todo domingo eu vou na igreja. Graças a Deus o pastor Nido, ao menos uma vez por semana, faz uma oração longa lá no WhatsApp. Eu desconfio que a maioria não escuta. Desconfio que a maioria... Escuta, meus irmãos, não escuta. Eu coloco meu joelho aqui nesse chão e durante 8, 9 minutos eu oro por cada um de vocês. Vai para o cantinho assim, eu coloco no ouvido e só confirma amém, Senhor, amém. Confirma a palavra, Deus abençoa. A arca está se fechando. A arca está se fechando. Entraremos pelos portões celestiais, adentraremos na eternidade, ou ficaremos do lado de fora. Não brinque com isso, meus irmãos, nós não devemos brincar. Muitos ficarão do lado de fora. Sinceramente eu não sei. Eu particularmente, eu prefiro acreditar que a maioria, que a grande maioria da humanidade será salva. É a minha esperança. Mas de vez em quando eu paro para meditar, eu fico observando assim, irmão Sivaldo, e vem aquele desânimo. Oh Deus, eu acho que a maioria não será salva não. Do jeito que a humanidade está caminhando, do jeito que o povo está caminhando, do jeito que a humanidade, os seres humanos estão vivendo, eles não querem. O povo não quer. E é uma realidade, meus irmãos. Por isso, recebeu Jesus como Salvador, não desista. Está doente? A tua doença não te impede de vir para a igreja? Venha. Se a doença impedir, amém, vamos orar por você. Mas mesmo manquejando, meus irmãos, eu nunca esqueço o exemplo da mulher que andava encurvada. Há 18 anos aquela mulher andava encurvada, olhando para o chão, um sério problema de coluna. E não somente um sério problema de coluna, Jesus havia revelado que era um demônio. Mas aquela mulher foi curada aonde? Dentro da casa dela? Mexendo no celular, assistindo a oração do profeta pela live? Não, ela foi curada dentro da igreja. Todo dia aquela mulher saía de sua casa olhando para o chão encurvada e ia para dentro da igreja. 18 anos naquela situação, mas indo para a igreja, encurvada, mas indo para a igreja, sentindo dores com certeza, mas indo para a igreja. Então vamos nos esforçar. Tem doenças que de fato têm impedimento, mas pela mínima doença, resista. Resista, meus irmãos. A salvação é de graça, mas permanecer salvo requer um esforço meu e teu. Permanecer na presença de Deus é um esforço meu e teu. Há 16 anos eu me esforço, meus irmãos. Eu bebia parecendo um cachorro, e olha que cachorro nem bebe. Eu vivi uma vida desgraçada, miserável. Vocês acham que até hoje eu não combato isso? Eu combato. O Neto vai ter que combater, todos vocês aqui terão que combater. Por quê? Porque a salvação requer um esforço. A salvação requer uma atitude. Permanecer salvo requer um esforço, uma atitude minha e sua. Como Noé se esforçou durante 100 anos para construir aquela arca que seria e foi a salvação dele e da família. Vamos orar, vamos clamar, vamos nos derramar, vamos pedir misericórdia ao Senhor. Deus, me mostre onde eu estou pecando. O pecado é tão sutil, meus irmãos, que existe pecado que combatemos e nem percebemos que é pecado. Tem pecado quase invisível que a gente peca e nem percebe.
Mas o maior pecado e o pior pecado é não pedir perdão, porque o perdão está liberado para cada um de nós. O maior pecador não é aquele que peca, é aquele que não pede perdão, é aquele que não se arrepende. Esse é o maior pecador. O sol está ficando vermelho, meus irmãos. Os sinais estão aí, a maldade, a iniquidade está aumentando. Jesus Cristo está voltando. E ai daquele cuja vida não estiver firmada, enraizada em Jesus Cristo. Certa vez Jesus Cristo disse que Ele é a porta. Jesus é a porta. A porta pela qual Noé e a sua família entrou na arca, foi Deus que fechou. Noé entrou, logo em seguida Deus fechou. Essa porta, meus irmãos, hoje é Jesus Cristo. Essa porta é Jesus Cristo. Mas sabe qual é o problema? Hoje Deus não prende ninguém. Hoje nós podemos entrar na presença de Jesus e por um desleixo, por uma falta de vigilância, a gente pode sair da presença de Jesus, ou seja, nós entramos e saímos, mas não é o correto. Se você entrou pela porta que é Jesus, fique lá dentro, não saia, não experimente sair. Tem um rapaz aqui no Brasil chamado Oluan, MC Oluan, alguma coisa assim. Ele constantemente está com maquiagem de palhaço. Ele é filho de um traficante, barra pesada aqui na nação, está preso, vai ficar muitos anos preso. E esse rapaz não conheceu o pai. Quando a mãe dele estava grávida, o pai dele foi preso e vai ficar durante muitos anos preso. Mas ele cresceu, não sei se foi a mãe ou algum outro parente, e caminhou ele para a igreja. E na adolescência, de tão dedicado que ele foi, uma criança dedicada, um adolescente dedicado ao Senhor, ele começou a pregar. E tem vídeos de pregação dele circulando na internet, pregando assim com graça, dando alerta, dando sermões assim, sabe, inspirados pela palavra do Senhor. Mas eu não sei o que aconteceu, que de repente esse camarada saiu da presença de Deus. E hoje tudo que ele canta é fazendo apologia ao crime, ao uso de drogas. Tudo que ele canta é contra a polícia, matar a polícia, destruir a polícia. E o palhaço, né, dentro das facções, é uma simbologia de assassinato a policiais, e ele faz questão de se maquiar como um palhaço. Mas até anos atrás o cara era um pregador. Ele entrou pela porta da salvação e decidiu sair. E se ele não tomar cuidado, ele vai morrer. Porque todo aquele, meus irmãos, que um dia recebeu Jesus como Salvador e se afasta, entra na lista negra de Satanás para ser assassinado, para ser arruinado, para a vida ser totalmente destruída. Essa é uma realidade. Por isso que a Bíblia fala, antes não tivesse conhecido, antes não tivesse arrependido, antes não tivesse conhecido a Deus, antes não tivesse dado os primeiros passos na fé, a Bíblia dá esse alerta. Mas a partir do momento que você conhece, a partir do momento que você caminha, a partir do momento que você faz uma aliança com Cristo e vira as costas para Ele posteriormente, acredite, Satanás vai montar no cangote dessa pessoa para matar, para destruir, para arruinar por completo a vida dessa pessoa. Não saiamos dessa arca. Vamos entrar dentro dessa arca que é Jesus, meus irmãos, e permanecer firmes. A nós apenas orar, a nós congregar, a nós jejum, oração, consagração, dedicação sincera ao Senhor, vigilância. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quem fala palavrão não vai para o céu não, sabia disso? Quem abre a boca para lançar palavras de ódio contra as pessoas, seja essa pessoa quem for, não vai para o céu não. A porta é estreita, o caminho apertado, meus irmãos. É tudo isso. Calúnia, difamação, apontar o dedo. Ontem eu fui no mercado e Deus fez um milagre. Eu comprei um produto que custava R$8, eu dei R$10 e a atendente me deu R$5 de troco. Era para ela me dar só 2. Oh, Deus bom, você roubou a mulher. Sabia que tem crente que acha que está sendo abençoado por Deus quando passa perto de alguém? Meus irmãos, se você estiver andando na rua e você vê uma nota de R$10,
Tendo alguém perto, pergunta, é seu? Ah, pastor, mas aquela pessoa vai dizer que é dela mesmo o problema. Dê para ela. É melhor você ter paz no seu coração do que você querer dar um despertinho. Dias atrás, levando o Levi para uma das terapias, um camarada sentado na porta da casa dele e a 2 metros distante dele tinha uma nota de R$5 e ele mexendo no celular. Eu passei, peguei, falei, meu irmão, essa nota aqui é sua? Ele é minha. Pegou e tocou. Se era dele, eu não sei, mas eu não vou ficar com peso na minha consciência não, porque se de fato era dele e eu escondi ali, ó, eu estou roubando dele. Achado não é roubado, é ditado do capeta. Achado não é roubado, é coisa do diabo. Viu no chão, procure o dono. Tem gente que só falta soltar fogos quando acha o celular na rua. Que sorte, achou o celular. O celular tem dono. Tem que custa procurar o dono, espera o celular tocar, mas já vai logo bloqueando, já vai logo tirando o chip. Bandido. Crente bandido, porque crente faz isso. Muito facilmente, meus irmãos, podemos perder a salvação. Muito facilmente podemos ficar do lado de fora da arca. Muito facilmente podemos passar a vida inteira dentro da igreja e ir para o inferno. Misericórdia. Mas graças a Deus que ainda temos tempo para nos arrependermos, para corrigir a nossa conduta e para nos rendermos sinceramente ao Espírito Santo nessa caminhada que não é fácil. Carregar a cruz e seguir Jesus não é fácil, mas pode ter certeza que, se formos sinceros, o Espírito Santo nos ajuda e entraremos nessa arca, a arca da salvação, e seremos levados para a cidade celestial, a nova Jerusalém. Amém? Vamos em pé. Essa era a palavra maravilhosa, doce, afagável, um travesseiro de plumas ao nosso coração.